Mais uma noite normal no Maracanã. O Fluminense venceu o Flamengo por 2-1 no clássico válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca, num jogo que teve chuva, paralisação e muita emoção. Vamos destrinchar tudo aqui, desde a escalação, que assustou muito a torcida, e eu me incluo nessa, passando pelos destaques da partida, que na minha opinião foram JK, Santi Moreno e Serna. E até uma notícia muito quente sobre o futuro de um dos craques aí desse time do Fluminense. Então fica comigo aqui até o final, porque a gente tem muito para debater nesse vídeo. Saudações tricolores, sejam muito bem-vindos ao canal Tricolor. Eu sou Maír Gonçalves e aqui falamos de Fluminense sempre. Então se você curte informação e conteúdo sobre o Fluminense, deixa seu like aqui e já se inscreve no canal. Muita gente ficou preocupada antes da bola rolar, porque a escalação do Fluminense teve algumas escolhas que surpreenderam a torcida. E eu digo surpreenderam na questão de deixar a torcida chateada. A maioria, se não a grande parte da torcida, duvidava sobre a escalação que viria a campo para enfrentar o Flamengo. E a maior dúvida seria se o time ia conseguir manter o ritmo do clássico, principalmente o meio-campo, especialmente num cenário com chuva muito forte, o Maracanã com gramado muito pesado. Houve uma paralisação de aproximadamente 40 minutos que o jogo ficou parado, o gramado muito encharcado, quase impossível de jogar. E quando o Max Kubeira mandou o time ali para o campo com aquele esquema, muita gente achou que o meio-campo poderia ficar sem força e que o Flamengo poderia se aproveitar dessa escalação. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. O time entrou totalmente ligado na partida, consciente da proposta do adversário e com vontade de controlar o jogo mesmo sobre a adversidade e um gramado muito pesado. O jogo começou com uma chuva muito pesada que aumentou durante a partida. E ele foi pausado aí, como a gente já disse, por uns 40 minutos no início do primeiro tempo, o que levou ainda mais atenção no estádio. Nesse primeiro momento, o Fluminense até dominava um pouco mais a partida, tinha mais posse de bola, levava mais perigo para o Flamengo. E quando a bola voltou, o Fluminense continuou pressionando ainda mais. Mostrou consistência tática, começou a pressionar de forma mais organizada. Porém, logo depois, o Flamengo começou a equilibrar um pouco mais a partida, mas não durou muito tempo também. Aos poucos, o time foi se encaixando, encaixou a marcação, controlou mais a posse de bola e começou a tomar as rédeas da partida, mesmo com um gramado complicado e um cenário muito adverso, dominando então o Flamengo levando muito perigo, porém sem conseguir aproveitar as chances que tinha. E o primeiro tempo ficou nessa, o Fluminense apertando, pressionando, levando bastante perigo, mas sem conseguir concluir de fato as jogadas. E foi então que entrou em cena os destaques da partida. Kevin Serna foi um dos grandes nomes. Ele abriu o placar no segundo tempo com uma ótima triangulação com Santi Moreno e JK, onde o Santi fez uma ótima enfiada de bola para o Serna e ele aproveitou, dominou a bola na entrada da área e bateu o cruzado, fazendo o primeiro gol do Fluminense. E o Serna já vem mostrando que ele pode ser decisivo quando ele é chamado, quando ele é requisitado. E hoje foi exatamente isso, mais uma vez. Assim como o Nova Iguaçu, ele decidiu no clássico também. E vale destacar que não só além de marcar, o Serna também mostrou garra, movimentação e capacidade de aproveitar espaços deixados pelo Flamengo, incomodando a zaga. Logo depois do gol do Serna, o Fluminense continuou crescendo e John Kennedy acabou ampliando para 2-0 o placar, em um momento claro de superioridade do tricolor. O Fluminense continuava apertando as saídas e uma ótima jogada acabou resultando num escanteio que após a batida, a bola acabou sobrando para JK, que dentro da área ele não perdoou, empurrando para o fundo da rede. O JK teve uma presença diária impecável, finalizou com precisão e mostrou que está cada vez mais entrosado no elenco, participando ativamente das jogadas ofensivas do Fluminense. E hoje, no meu ponto de vista, ele foi essencial, quase perfeito na partida, tirando uma jogada que ele poderia ter chutado ou preferido dar um passe, ele preferiu o drible e acabou perdendo a bola. Fora isso, ele teve ótimas jogadas, soube fazer pivô, soube defender bem os espaços, atacar espaços que tinha e fazer bons passes achando seus companheiros no jogo. Outro que vale a pena destacar aqui também é o Santi Moreno. O Santi Moreno entrou e deu outro gás no meio-campo, acelerando transição e participação de jogadas importantes. O Canóbio, ele ocupa muito aquele espaço lateral, e o Santi Moreno, quando ele entra, ele ocupa um espaço um pouco diferente do Canóbio. Ele ocupa esse espaço da lateral, mas ele cai um pouco mais para dentro, permitindo essa triangulação e troca de passes ali. E diferente do Canóbio, ele pode não marcar muito, mas ele causa um impacto significativo.
ajuda a soltar o time, deixa o Fluminense mais dinâmico na saída de bola e também na criação. E é esse tipo de atuação que mostra a profundidade e o crescimento do elenco do Fluminense, além da capacidade de respostas quando é preciso mudar a postura do jogo. O Fluminense demonstrou um equilíbrio defensivo e ofensivo, interessante até para a escalação que a gente tinha hoje com Freitas. Mesmo com a chuva e a paralisação, o time soube se adaptar ao cenário adverso, manteve a posse de bola e impôs o seu ritmo contra um Flamengo que não conseguiu responder da mesma forma. O Fluminense dominou os espaços nos momentos certos, mostrou compactação entre linhas e não deixou o adversário crescer na partida. E isso tem um peso enorme. Controlar um clássico sob pressão da torcida e com um clima complicado já diz muito sobre a confiança do elenco. E hoje eu acho que mostrou que o clube queria sim de verdade ganhar a partida. O Flamengo até tentou esboçar uma reação no final da partida. Teve um momento de crescimento e conseguiu descontar com Everton Cebolinha, deixando a partida mais aberta. Mas o Fluminense soube administrar a vantagem sem se desesperar e acabou passando por um dos maiores testes do que a gente vem sofrendo já desde o início dessa temporada. Manter a calma depois de um gol adversário. E é um tipo de gol que já vem acontecendo várias vezes. Bola aérea. Porém, conseguiu manter a calma e conseguiu fechar o clássico com inteligência. Agora vamos falar sobre o que muita gente já deve estar se perguntando. Serna sai do Fluminense ou Serna não sai do Fluminense? O futuro de Kevin Serna no Fluminense, segundo informações recentes, existe um interesse forte na renovação do contrato dele com o Flu, tanto por parte do jogador quanto por parte do seu staff. Apesar de propostas de clubes estrangeiros como o Boca Juniors terem surgido e o Fluminense tendo inclusive recusado essas ofertas, considerando abaixo também do desejado, deixou outras vezes bem claro que não teria interesse nenhum em negociar o atleta agora. Além disso, o empresário de Serna esteve no Maracanã durante o Fla-Flu e foi visto junto com o ex-presidente e atual diretor do Fluminense, Mário Bittencourt, e alimenta ainda mais rumores de que o clube pode sim intensificar as negociações para estender o contrato do Serna até 2028. Lembrando que o contrato atual de Serna é até o final de 2027. E parece que a intenção de ambas as partes é valorizar o contrato e estender até o final de 2028 o contrato do jogador. E isso sim daria uma segurança gigantesca ao Fluminense numa temporada que promete ser longa e muito competitiva. Então, no fim das contas, foi uma vitória dentro e fora de campo também. Uma vitória encaminhando aí uma renovação de contrato com Serna e uma grande vitória espetacular do Fluminense num clássico com clima adverso, com bastante chuva e muita água no Maracanã. Teve muita pressão das duas torcidas, mas o time respondeu em campo e entregou organização e gols decisivos. Mas agora eu quero saber o que vocês acharam. Vocês acham que Serna merece um contrato até 2028? Acha que ele merece sair? Quem foi o melhor na partida? E como vocês avaliam o desempenho do Fluminense nessa partida contra o Flamengo? Deixa aqui embaixo. E não esquece, claro, de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho para receber notificações sobre tudo que acontece no Fluminense aqui no canal. E até os próximos vídeos. Saudações tricolores.